Vamos falar agora um pouquinho sobre a história da indústria, entender por que a gente está chegando na quarta revolução industrial. Então, a primeira revolução industrial foi entre 1760 a 1860 e a principal mudança que teve relacionada a ela foi a introdução da máquina a vapor, ou seja, na fabricação de tecidos, os teares, eles começaram a automatizar as partes, tudo muito mecânico ainda, e utilizando a máquina a vapor, eles conseguiram aumentar muito a sua produção. Isso foi até 1860, quando se iniciou a segunda revolução industrial e foi até 1900. Então, o que acontece? Nessa segunda revolução industrial, o beneficiamento de diversos materiais, como o aço, o petróleo, ocorreu o surgimento e a aplicação em larga escala da energia elétrica, ocorreu nessa época também a aplicação do motor a combustão interna, nessa época também para transporte de produtos e mercadorias surgiu a locomotiva a vapor. Então, a segunda revolução industrial trabalhou muito a questão da manufatura de materiais, da transformação de materiais e o transporte desses elementos. Certo? Quando chegou mais ou menos em 1900, que a gente entrou na era do século 20, 21, após a Segunda Grande Guerra, aí a gente entrou na era da eletrônica, onde surgiu o computador, a engenharia genética, a internet, o celular, todas essas comunicações que a gente vê hoje e utiliza surgiram nessa época. O que isso tudo tem a ver com a quarta revolução industrial? A quarta revolução industrial, ela é a fusão entre os meios físicos, biológicos, digitais, certo? E isso ocorre numa velocidade muito grande, né? Então, o que acontece? Tudo aquilo que a gente já conhecia, o celular, a internet, todos os elementos que a gente tem dentro da nossa residência que foram proporcionados pela terceira revolução industrial, hoje a tendência a isso é se juntar, certo? Ou seja, uma televisão, hoje ela já é conectada à internet, que tu consegue conectar ela ao seu celular. Quando tu entra no seu carro, já tem um sistema via satélite, que é o GPS, que ele proporciona, então tem satélites ao redor da Terra. Então, a quarta revolução industrial vai vir para interligar, para juntar todos esses meios de comunicação. O GPS foi desenvolvido para localização de elementos durante a guerra, mas o que ocorreu foi que agora essa rede de satélites ela é utilizada para a nossa localização, e todo celular tem a disponibilidade de ter um GPS. Então, a quarta revolução industrial, alguns céticos pegam e falam que vai ser uma evolução, na verdade, porque não vai se criar muita coisa nova, porque todas as tecnologias elas já existem, ou seja, a inteligência artificial, a internet, o celular, o GPS, todos esses meios de comunicação e dessa eletrônica, eles já existem. A grande questão é que ele vai ocorrer uma interligação, uma junção desses meios de comunicação. Isso que vai ser a principal grande vantagem e característica da indústria 4.0. Vamos ver o que há de novo nessa revolução industrial. Primeiramente, a gente tem que ver o que realmente há de novo nela, porque as tecnologias que estão, né, atreladas a essa revolução, elas já existem. O que está acontecendo, na verdade, na quarta revolução industrial é que um conjunto de tecnologias visa com que máquinas e humanos trabalhem de maneira colaborativa, ou seja, eles vão começar a trabalhar junto. O que isso proporciona? Proporciona uma tomada de decisão em tempo real, uma tomada de decisão mais rápida. Então, uma das características é a virtualização, ou seja, tu faz uma simulação de uma planta através de um computador, de um desenho, de uma peça mecânica ou de um processo inteiro, e tu consegue ter uma tomada de decisão com base na virtualização sem ter que montar toda uma estrutura e gastar milhões e aí descobrir que essa estrutura não vai dar certa. Então, vamos dizer assim,
A tomada de decisão ela vai ser baseada em virtualização. E depois que essa planta e esses equipamentos estiverem sido implantados na fábrica, tudo isso vai ter que ter uma grande capacidade de comunicação para todas essas partes se comunicarem entre si. Aí que entra a IoT, a internet, os meios de comunicação, transmissão sem fio, localização via GPS, enfim, todos os outros elementos. A grande questão que a gente vai estudar aqui é o quê? As tecnologias que estão atreladas a essa revolução e como elas vão trabalhar junto para que ocorra essa revolução industrial. Entre elas a IoT, que é a internet das coisas, tá? Que ela consegue pegar, conectar os equipamentos à internet e enviar e receber informações. O Big Data, que recebe todas essas informações e gera um grande banco de dados para que depois a gente possa gerar gráficos, analisar e melhorar a tomada de decisão. Outra coisa também, a computação na nuvem. Então, vai ficar mais fácil o acesso, mais seguro. Robótica avançada. Então, o que a robótica avançada vai fazer? Ela vai pegar e todo aquele trabalho repetitivo que um ser humano faz, ela vai fazer com muito mais precisão, com muito mais eficiência e sem, ou então vamos dizer assim, um processo que vá ter perigo para o ser humano, vai ser colocado um robô para fazer. A manufatura aditiva, que no caso é a impressão 3D, que a gente só tem a manufatura até hoje com centros de usinagem, torno, fresa, retífica. Ela é uma subtrativa, ou seja, a gente tem uma peça e a gente vai retirando, vai esculpindo o material. Na impressão 3D não, na impressão 3D a gente cria um material do zero, então ele permite criar formas muito mais complexas, né, com muito mais velocidade e mais barato. A manufatura digital, que permite virtualizar tudo que tem dentro da fábrica. Inteligência artificial. O que a inteligência artificial vai fazer na indústria 4.0? Ela vai permitir analisar grandes quantidades de informações e tomar a melhor decisão, sem interferência de um ser humano. Então ela vai tomar a melhor decisão com base nos dados que ela foi programado e que simulando o pensamento de um ser humano, né? Sistemas cyberfísicos e a integração de todos esses sistemas aí finaliza o que a gente está conhecendo como indústria 4.0. Vamos ver então agora quais são os benefícios que essa revolução vai nos trazer. A indústria 4.0, a revolução 4.0, ela é baseada em 6 passos, tá? Os 2 primeiros são a digitalização, tá? A primeira parte é a informatização. Então, o que é informatização? É tu ter todo um sensoriamento, tá? Que tu vai extrair informações e enviar isso para uma rede, que daí é a segunda parte, a conectividade. Então, essas informações elas vão precisar trafegar através de uma rede, de uma comunicação e utilizando protocolos. Então, a primeira parte é a digitalização, que é extrair as informações conectadas através de uma rede. Então a gente entra para as outras 4, que daí sim essas são da indústria 4.0. A primeira delas, a terceira etapa, é a visibilidade, tá? Então a primeira é a informatização, conectividade, e a primeira, que é da indústria 4.0, é a visibilidade, que é o quê? É ver o que está acontecendo, tá? Durante o processo da minha fábrica, né? No meu processo de fabricação, eu ter e ver a possibilidade de ver o que está acontecendo, tá? Seja através de um painel de controle, seja através de diversos componentes e equipamentos, tá? A quarta é a transparência, é o que está acontecendo, é entender
quais são todas as etapas do processo e como elas se encaixam. E entender que essa transparência visa também em números. Quanto que eu estou produzindo, quanto que está sendo o custo, quanto de material eu estou desperdiçando. Então, entender o que está acontecendo no meu processo para eu conseguir identificar gargalos, melhorar o tempo, otimizar o meu processo. Enfim, diversas questões a gente pode trabalhar a respeito da transparência. Então, eu tenho que entender o que está acontecendo no meu processo. Quinto, capacidade preditiva. É o que vai acontecer. Basicamente, visa em se preparar e entender que A mais B é igual a C. Só que antes de acontecer o C, eu tenho que analisar esse A e B e entender que o C vai acontecer. E se esse C é bom ou ruim. E me preparar. Capacidade preditiva é prever, é entender os problemas e os processos antes deles acontecerem. Então, eu tenho por exemplo assim, eu conecto um sensor lá na minha máquina lá, e eu sei que com tantas X horas de funcionamento de um determinado componente, ele vai parar de funcionar porque chegou ao final da vida útil. Então, a capacidade preditiva é eu otimizar e tentar extrair o máximo possível daquele equipamento para que quando ele estiver quase parando de funcionar, eu vá lá e faça uma manutenção nele. Então, é prever antes de acontecer o problema, eu já estou preparado, porque senão a linha de produção para. Então, eu não posso ter essas paradas de máquina mais. Então, na indústria 4.0, a capacidade preditiva tem que ser muito grande. Eu tenho que saber exatamente o que está acontecendo com todos os componentes dentro da minha fábrica. E aí a gente entra na sexta questão, que é a adaptabilidade. Como eu vou conseguir uma resposta autônoma do meu sistema, tá? Da minha fábrica, para que ele possa se auto-otimizar, ou seja, por exemplo, robôs que trabalham na parte de logística, eles conseguem, através de uma maneira inteligente, se otimizar, colocando os componentes que sejam mais utilizados mais próximos à expedição e os menos usados mais longe da expedição. Eles conseguem fazer isso de forma autônoma e se otimizarem para ter a melhor velocidade de resposta no ambiente. Então, o que acontece? Como a minha fábrica ela pode se auto-otimizar? Tirar os gargalos que eu tenho na minha produção e ela se adaptar tanto em produto final para o meu cliente, deixar ele mais personalizado, tá? Quanto a minha linha de produção ser mais produtiva e se ter uma adaptabilidade melhor, tá? Do meu processo, ou seja, o meu processo se ser tão inteligente que ele se adapta, ele se molda, tanto pode ser com máquinas, robôs e ferramentas modulares que ele se autoajustam a melhor maneira, como o meu processo todos. Então vamos lá. As 6 etapas são a informatização, conectividade, visibilidade, transparência, capacidade preditiva e adaptabilidade. Então, esses são 5 pilares que eu tenho que ter para a minha indústria 4.0 funcionar dentro da minha fábrica, dentro da minha indústria, dentro do meu processo de gerenciamento da minha empresa.